Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Santo é o Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 34. Glória a Deus. Marcos, capítulo 7, verso 34. É a mensagem que temos nessa noite da palavra de Deus, que diz assim: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e o lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofência de nascença, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então disse-lhe: por essa palavra vai, e o demônio já saiu da sua filha. Amém? Glória a Deus. Amados, a mensagem que nós lemos agora vem nos falar de uma situação de uma mulher que enfrentava um grande problema na sua vida e podemos dizer no seu lar. Problema esse que era causado porque a sua filha, mostra a palavra aqui, Satanás o pegava e muitas vezes o lançava no fogo, muitas vezes fazia com que ela caísse por terra, oprimida, esperneando, gritando. Alguém tinha que o acudir. E aquela mãe sofria muito ao ver a sua filha naquela situação. Ela sofria muito ao ver a sua filha sofrendo daquele jeito. E ela sem poder, ela sem autoridade, ela sem conhecimento, não podia fazer nada. Mas a Bíblia diz que um certo dia Jesus foi para Tiro, e de Tiro, uma cidade sim, perto, ele foi para Sidom. E ele chegou no lar, e ele entrou naquela casa, porque ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, porque sempre quando o povo sabia onde Jesus estava, eles iam até onde Jesus estava, porque era um povo, como o próprio Jesus disse, era um povo como ovelha sem pastor, era um povo sofrido, não tinha quem o cuidasse deles, é um povo que não tinha quem lhe desse uma palavra de esperança, era um povo que não tinha alguém para poder interceder a Deus por ti, como no tempo passado teve alguns profetas, como o profeta Elias, profeta Eliseu, mas antes teve ali o Moisés, e mais alguns outros que Deus levantou na época para que o povo de Deus fosse cuidado, orientado pelos profetas. E no tempo de Jesus, o povo estava precisando de uma palavra amiga, e os profetas estavam escassos, porque existia um grupo religioso em que a Bíblia revela que eles tinham o nome de fariseus. Esses eram homens acusadores, eram homens religiosos, tinham conhecimento da lei, mas não tinham amor, e por sua falta de amor, eles perseguiam até os profetas de Deus, a ponto de levá-los muitos à morte. Então, no tempo de Jesus, estava escasso
profetas para falar algo de Deus ao povo, para orar pelo povo, para orientar o povo. Então Jesus, quando ele apareceu, começou o seu ministério, começou as maravilhas, as curas, as libertações, as ressurreições. O povo foi tendo conhecimento, e logo onde Jesus estava, aglomerava multidões de pessoas para ouvir o que ele falava, porque ele tinha palavra de ânimo, ele tinha palavra de esperança, ele tinha palavra que alegrava os corações tristes. Aonde Jesus estava, as pessoas se aglomeravam, os enfermos, porque ele o curava. Aonde Jesus estava, o povo se aglomerava, porque aos oprimidos ele o libertava, e até aos mortos ele ressuscitava. Então o povo sabia que ele tinha solução. Os leprosos ele purificava da lepra na hora. Então o povo chegou ao conhecimento da pessoa de Jesus, e eles tinham certeza que ele poderia fazer alguma coisa por eles. Então aonde ele chegava, o povo se juntava, e era grande a multidão. Ele tentava muitas vezes, a Bíblia mostra algumas vezes que Jesus tentou esconder do povo, tentou fugir deles, porque Jesus, embora sendo Deus, ele era também humano, ele sentia cansaço, então ele não dava conta de ficar 24 horas atendendo o povo. A carne chegava ao ponto de cansaço, fadigas, e pedia repouso. Então tinha vezes que ele tentava fugir do povo, mas o povo achava onde ele estava, e quando alguém achava, já mandava notícia, recado para longe, e o povo ajuntava, e ele fazia a obra do Pai, que era anunciar a palavra de salvação, curar os enfermos, libertar os oprimidos, e dar ao direito de salvação, e perdoar a quem precisava de perdão. Então aqui a Bíblia diz que ele chegou no lar, e ele tentou ocultar, esconder, para que ninguém o encontrasse, mas de repente chegou ali aquela mulher cananeia, e aquela mulher já chegou prostrando diante dele, pedindo misericórdia para com a sua filha, porque a sua filha se encontrava terrivelmente endemoniada pelos espíritos malignos, que a perturbava e não dava sossego, lançava ela muitas vezes na água, até no fogo, caía no chão babando como um bicho, e era triste para a mãe ver a sua filha naquela situação. Mas quando ela chegou até Jesus, pedindo a libertação da sua filha, a bênção para a sua filha, Jesus já olhou para ela e disse: olha, deixa eu cuidar primeiro dos meus filhos, porque não é lícito eu pegar os pães dos filhos e lançar fora para os cachorros. Isso quer dizer, Jesus humilhou ela a ponto de chamar ela de cachorra. Mas a sede daquela mulher pela bênção de Deus, a sede da alma daquela mulher para receber não somente a bênção, mas algo a mais de Deus, era grande. Ela chegou até a se humilhar e dizer: sim, Senhor, mas também das mesas dos teus filhos, dos teus senhores, caem as migalhas, e os cachorros comem daquela migalha, que pelo menos uma migalha daquela sobre para mim. Jesus, ao ouvir aquela palavra daquela mulher, aquele gesto de humilhação, ele viu que realmente aquela alma tinha um grande desejo de Deus, não só da bênção. Então ele olhou para ela e disse: filha, vai, porque a sua filha já está livre deste mal. Aleluia. Em outros livros da Bíblia, além dela receber, mostra que além dela receber o milagre, a libertação da sua filha, Jesus disse também que a fé dela a salvou. Amém? É isso que ela foi, era isso o desejo da alma dela, obter a salvação do Filho de Deus. Hoje em dia não é diferente. Nós encontramos as pessoas na rua, cumprimentamos,
conversamos com elas, às vezes elas não transmitem para a gente, quando não o conhece, não fala para a gente, mas quando chega dentro do lar da pessoa, você vê a situação que está a pessoa no seu lar, totalmente diferente daquela situação, daquele momento que você encontrou a pessoa na rua. Na rua a pessoa se sorri, conversa com você, dá gargalhada, come junto e tudo mais. Mas lá dentro da casa dela, quando ela chega lá, a angústia, o desejo de voltar e sumir no mundo, um desejo até de morrer, brigas, contendas, dissensões. Esta é a situação de muitos lares hoje. Eu estive um determinado tempo congregando numa igreja, Assembleia de Deus, e essa igreja lá onde eu congregava, onde eu estava congregando, por pouco tempo eu fui de lá, porque eu saí do ministério onde eu estava e fui para lá, caçando um lugar para me congregar. E lá Deus me mostrava a vida de muitos crentes dentro do seu lar, os próprios crentes lá, enfrentando luta dentro do lar, problema com Satanás, mas aquele problema que refletia entre família, e eles achavam que era luta normal, achavam que era coisa normal, e tinha pessoas, dessas pessoas que Deus mostrava crente, que Deus me mostrava que até sentia pensamentos de suicídio. E essa mesma pessoa foi uma pessoa que um certo dia Deus mandou falar para ela: olha, o seu casamento não é da minha vontade. Alguém pode pensar assim, ela já era casada, estava casada com a pessoa há algum tempo. Alguém pode pensar assim, que é isso, pastor? Como que Deus mandou falar isso? Falou, você sabe por quê? Porque na Bíblia mostra que o casamento, ele é um só. Quando o homem casa, e a mulher, só quem pode o separar é o próprio Deus, através da morte. E ela tinha largado o seu esposo por desejo carnais. O esposo dela era um servo de Deus, ela congregava com ele, ela largou o esposo dela para poder ir viver com outro e casar com outro. Por isso Jesus disse que o casamento dela não era da vontade dele. Sabe o que aconteceu? Passado algum tempo, aquele segundo esposo dela, que ela estava vivendo com ele, que não era da vontade de Deus, Deus permitiu, deu um derrame cerebral nele e ele morreu. Para mim foi uma oportunidade que Deus deu para ela voltar ao marido e consertar com Deus. Sabe o que ela fez? Arrumou outro e foi viver com outro. Continuou na vida de pensamento de suicídio, depressão, Satanás. Deus me mostrou Satanás oprimindo ela. Ficou assim por muito tempo, até que ela sumiu, eu não vi ela mais. Segundo a história, ela tinha voltado lá para o Pará. Talvez, que eu não sei, possa ter consertado, voltado para o marido, que ele era de lá. Então existem muitos crentes hoje, agora estou falando de crente, que estão sofrendo depressão, estão sofrendo angústia, estão sendo torturados por Satanás, porque estão vivendo fora da palavra de Deus, ao contrário da palavra de Deus. O povo do mundo vive na angústia, na depressão, na opressão do inimigo, pensamento suicídio e até suicidando, porque eles não conhecem a palavra. Até ouviu já falar de Jesus, mas não deram ouvido, receberam o apelo, mas não quiseram. E aí Satanás aproveita e escraviza. Mas no dia que o homem tiver um encontro real com Deus, no dia que o homem deixar o seu mundanismo, os seus prazeres, o desejo da sua carne, e fazer um compromisso com Deus de servi-lo de verdadeiramente, de corpo, alma e espírito, eu garanto como servo de Deus que a vida dele será mudada, a angústia sairá, a tristeza sumirá, aquele vazio será preenchido pela presença de Deus, a depressão sairá, porque o demônio da depressão vai ter que sair a partir do momento que o homem ou a mulher entrega a sua vida para Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. E assim o mundo hoje vive na situação que vive, porque não quer Jesus. A rádio está 24 horas anunciando o Evangelho. As redes sociais estão 24 horas anunciando o Evangelho. Embora tenha uns crentes tortos lá, mas está falando de Jesus, está tendo conhecimento. A pessoa só é enganada, irmãos. A pessoa só é enganada por outra pessoa que não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, se a pessoa não ler a Bíblia Sagrada. Se a pessoa ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia, ele não será enganado por ninguém. Porque quando alguém vir com palavras mentirosas para ele, fora da Bíblia, ele lendo a Bíblia, ele vai ver que está errado. Então ele vai sair fora. Glória a Deus, amém? Então assim, meus irmãos, o mundo está precisando de Jesus. E Jesus está dizendo para o mundo: vinde a mim, cansados e oprimidos, que eu tenho solução, eu vos aliviarei. Aquela mulher cananeia vivia assim, mas um dia ela viu falar que Jesus estava ali. Ela saiu de onde ela estava e foi lá onde estava Jesus, e ela recebeu a sua bênção. Da mesma maneira, vocês que aqui estão essa noite, vocês vieram aqui porque vocês sabiam que aqui nós iríamos estar pregando a palavra de Deus e orando por vocês, e Jesus que está curando. Por isso vocês vieram aqui. E vocês vão sair daqui para os vossos lares, para vossas casas, abençoados. Vocês não irão sair daqui da mesma maneira que entraram aqui, não. Segundo a palavra de Deus, quando nós se aproximamos de Deus, algo diferente na nossa vida Ele faz. Quando aquela mulher cananeia se aproximou de Jesus, Deus fez algo na vida dela e da filha dela. Nós estamos aqui, você veio aqui, ao você entrar daqui para dentro, o anjo do Senhor já te entregou a vitória. O anjo do Senhor já anotou o seu nome e carimbou com o carimbo da vitória. Amém? Então Deus tem vitória para todos que vêm a Ele. O povo sofre porque não quer se humilhar a Jesus. Se amanhã eu fizer uma publicidade aqui chamando todos para um forró ali e beber disso, todos vão. Haja dinheiro para comprar tanta bebedice para o povo, haja dinheiro, haja local para suportar a quantidade que vão. Se depois da manhã eu fizer uma outra publicidade convidando para estar aqui, para ouvir a palavra de Deus, só Jesus na causa. Não vem? Aí você vê a diferença. A Bíblia diz que o caminho que leva para o inferno, a estrada, é larga e espaçosa, aceita de tudo. Mas o caminho que leva ao céu é estreito e apertado. Dá de você entender a diferença? Aonde é o desejo da minha carne é saciado, eu vou ter liberdade para fazer o que quero, está cheio. Mas aonde eu vou reter o desejo da minha carne, reter aquilo que me agrada, para poder fazer o que agrada a Deus, aí é difícil. Aí às vezes eu não vou querer ir. É esse o motivo que o povo não prefere às vezes não vir para a igreja. Mas Deus vai fazer uma obra na vida de todos aqueles que aqui hoje estão, e Deus tem operado e vai continuar operando. É somente crer. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando no coração de cada um dos irmãos. Vamos fazer